Graça e paz, igreja. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Amém. Mais um culto de celebração da vida no Espírito. A você que está conectado conosco nessa noite, filhinhos que estavam aguardando, sejam todos bem-vindos a mais essa transmissão. Que você esteja com o coração aberto, vocês que estão aqui, vocês que estão aí, para receber a mensagem, a palavra do Senhor, que é viva, poderosa e eficaz. E ela muda todo o histórico, aquele histórico que parece irreversível. A palavra é poderosa para mudar todos, inclusive esse que você está passando neste dia. A palavra veio para mudar a tua vida, mudar a tua história. Você está no lugar certo, não físico, mas na fé, crendo naquele que te conquistou através da palavra poderosa. Você está no lugar certo, não é no físico, é na fé. Amém. Amém. Você está aqui nessa noite porque foi atraído pela fé naquele que te conheceu antes da fundação do mundo. Ele te trouxe para reverenciá-lo, para você se apresentar diante dele em comunhão, como corpo, um corpo que ele mesmo criou, e que ele é o cabeça, e você é membro, assim como cada irmão seu que está nessa noite, e aqueles que estão assistindo nesse momento. Aqueles que não estão assistindo, mas também fazem parte. Aqueles que nós oramos hoje por eles, pelos seus familiares, pela parentela. Muitos nem sabem, mas nós sabemos porque cremos. Amém. E por isso nós falamos. No mesmo espírito de fé, nós proclamamos a boa notícia, a palavra da verdade, a palavra da vitória. Queridos, eu creio que todos que estão aqui nessa noite, todos nós temos uma nova identidade. Todos. Posso ouvir assim? Amém. Eu creio, amém, aleluia, é verdade. Todos nós temos uma nova identidade, mas não foi o nosso pai biológico que deu, foi o nosso Pai celestial, o Pai dos Espíritos, o Senhor, o Todo-Poderoso. Ele nos chamou, nós ouvimos a sua voz, ele bateu na nossa porta, nós abrimos a porta porque ouvimos a voz, e ele entrou e fez uma ceia conosco. Essa ceia é eterna. Porque ele entrou para fazer morada. A morada dele é eterna. Aí hoje a gente, entendendo isso, a gente consegue também habitar nesse lugar. Habitar na morada eterna do Senhor. Como? Pela fé. Porque nós cremos no que ele falou. E nessa noite eu quero trazer algo para você, para vocês, que nós vamos entender algumas coisas daquilo que ele fez em nossas vidas e que ele está fazendo constantemente, todos os dias. Por isso é fundamental que nós estejamos conectados nele, conectados na sua palavra, crendo no que ele fala para nós. Você crê nele? Então fique conectado nele. Não desconecte por nada. Ainda que estejam acontecendo muitas coisas,
Porque quando você está conectado nele, não quer dizer que não vai acontecer nada, vai acontecer. Porque você passa a habitar nele, e aí mesmo acontecendo as coisas, você permanece ali. Aleluia. Você fica conectado. Porque você crê naquilo que ele falou. Aí ele diz assim, olha, vai cair 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. Amém. E aí tu permanece firme, porque tu estás conectado. Ainda que estejam acontecendo as coisas, ainda que tenham muitas notícias contrárias, mas aí você fica ali naquele lugar. Mas mesmo que você caia, você não vai cair. Porque aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê nele não morrerá jamais. E aí você permanece conectado, você permanece firme nele. Porque ele te deu um pacote completo. Então, para essa noite, eu quero trazer para você que a graça é um pacote completo, que somente pela fé nós podemos desembrulhar. A graça, ela é um pacote completo, é um presente completo, um pacote de vida completo que Deus nos dá. Mas somente pela fé eu posso desembrulhar, para ver o que tem dentro, para receber o que tem dentro, para viver, para usufruir do que tem dentro do pacote. Somente pela fé você pode fazer isso. Você não vai entender de outra maneira. Você não vai compreender de outra maneira. Se você não compreender, você não vai viver. Você não vai viver aquilo que ele já te deu. João diz, no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 16, diz assim: e nós recebemos da sua plenitude um pacote completo. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Então nós já recebemos isso. Todo mundo pode receber isso. Não tem acepção com Deus. Ele entregou para todos, mas todos vão receber? Todos vão receber? Por que nem todos vão receber? Porque não creem. Porque preferem acreditar nas coisas que estão vendo. Preferem viver pelas coisas que estão vendo. E aí eles não vão usufruir daquilo que Deus entregou para eles. E somente pela fé nós vamos descobrindo. Nós podemos imaginar um pacote grande e que nós abrimos esse pacote pela fé. Primeira folha que a gente abre é a salvação. A nossa salvação chegou porque eu criei, pela fé eu recebi de graça. A salvação vem pela graça, por meio da fé. Mas isso não veio de mim mesmo, não veio de nada do que eu possa fazer, de nada que eu possa apresentar para Deus, para que eu não me glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Então, o primeiro papel que se tira e se vê é a salvação. Mas aí você passa a imaginar que existem outros embrulhos lá dentro, que você só pode ter acesso também pela fé, porque a fé opera do princípio ao fim, na vida do justo. Primeira coisa que aconteceu com você, foi justificado, agora está salvo, agora já passou da morte para a vida, agora já não vai mais ser condenado. Por quê? Não é que vai, não, já passou. João 5, 24. E aí você já tem a salvação. Mas aí tem um propósito
de Deus para você viver aqui. E esse propósito de Deus para você viver aqui, ele só é possível pela fé. Somente pela fé. Por isso que você vai abrir alguns. Tem pessoas que vai passar por essa vida e vai abrir só o primeiro. Só o primeiro papel do embrulho, do pacote. Só vai abrir o primeiro, que é a salvação. E aí vai ficar parado ali e não vai crer que para mexer nos outros, para viver os outros, para usufruir daquilo que Deus colocou ali dentro. Porque é um pacote completo. Diga, pacote completo. Eu recebi de Deus. Romanos 8:32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Aleluia! Todas as coisas. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes entregou por nós, como é que ele não vai nos dar e de graça todas as coisas? Ele não disse algumas coisas, ele disse todas as coisas. É um pacote completo. Aleluia! Glória a Deus. Você recebeu de Deus um pacote completo. Talvez você esteja só na salvação até agora, mas viver o propósito você precisa abrir. E somente pela fé você abre. Amém. Somente pela fé você encontra. Somente pela fé você usufrui. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque todo aquele que se aproxima dele, quando você se aproxima e abre o pacote de salvação, você se aproximou dele pela fé. Então você tem que continuar pela fé, abrindo os outros embrulhos que estão dentro daquele pacote maior, que abrange tudo. Aí você, quando vai, você está se aproximando dele, porque é ele que está te entregando. Mas se for sem fé, não vai abrir, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que dele se aproxima, antes creia que ele existe e que ele é galardoador, ele dá presentes. Então, dentro do pacote completo da graça, tem muitos presentes para você usufruir nessa vida ainda. Por isso você precisa abrir com fé. É a fé que vai fazer você usufruir do propósito de Deus na tua vida. E aí, pela graça, esse primeiro ponto nós já vimos que recebemos o quê? A salvação. Mas tem muita coisa para a gente viver aqui. Por isso que Paulo, lá em Filipenses, ele diz assim: olha, eu esqueço. Ele entrou no pacote de eu esqueço as coisas que para trás já ficaram. Eu avanço para o alvo da minha soberana vocação em Deus, que veio através de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu abro mão de tudo para conhecer a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Então ele vai esquecendo das coisas que já passaram. Você já recebeu uma bênção, porque você creu. Recebeu uma cura, você creu. Mas tem mais. Não é só isso. Deus não é limitado. O braço do Senhor não está encolhido para que Ele não possa te abençoar abundantemente. Você talvez recebeu um emprego. Emprego não é nada. Dentro do pacote de Deus, será que o emprego é assim, abundante? Não! Você fechou um bom negócio?
Você conseguiu concluir um curso? Não, mas tem mais coisas. Tem coisas poderosas que Deus quer que você olhe, que você pegue, que você usufrua, que você transmita. E isso é pela fé. Somente pela fé você tem esse acesso. Gente, é porque se nós nos limitarmos, teve um período que eu dizia bem assim, às vezes a pessoa quer receber uma bênção. Deus abre uma porta. Deus abre uma porta. A porta já está aberta. Ela só tem que crer e pela fé ela vai e a porta já está aberta. Mas aí Deus abre uma porta e Deus abre a porta. Aí ela chega, se agarra na porta e fica presa lá. Parece que não tem mais nada. Depois da porta tem um monte de coisas para ela usufruir. Mas ela fica presa na porta, porque Deus abriu a porta. Ai, Deus abriu uma porta para mim. Agora eu não posso mais fazer nada. Agora eu não tenho mais tempo para nada. Deus abriu uma porta para mim, mas aí ficou preso na porta. E deixa de experimentar o que está além. Tem muita coisa para você viver nessa terra. Você crê nisso? Amém. Tem muita coisa que Deus quer fazer através da tua vida nessa terra. Tem muita coisa que Deus quer construir através da tua vida nessa terra. Glória a Deus. Mas você precisa crer nisso para poder desembrulhar, receber, comer, repartir. Jesus veio com um pacote completo. Se fez pobre para me enriquecer. Tomou o meu lugar na cruz, pelas feridas dele eu fui curado. Tudo está no pacote. Tudo está no pacote da graça, porque é um pacote completo. Ele fez tudo por mim. Aí no final, entregou-se. Repartiu foi o corpo todo. Mas esse foi o fim dele? Não. Hoje ele está sentado no trono de glória, à direita de Deus Pai. E sabe o que ele fez? Ele nos fez assentar juntamente com ele nesse lugar. É desse lugar que você consegue abrir essas coisas. É desse lugar que você consegue visualizar essas coisas. É desse lugar que você consegue transmitir essas coisas. E aí, é pela graça que nós temos consciência pela fé de Romanos 8,31, a gente vai ver agora. É pela graça que nós temos consciência pela fé de que fomos chamados. É pela graça que nós temos consciência pela fé que nós fomos chamados. Quem tem consciência aqui? Aleluia. Você aí na sua casa tem consciência que você foi chamado? Então é pela graça que nós sabemos disso. Por meio da fé nós fomos chamados. Então tem um chamado para mim. Só que eu não sei o que eu tenho que fazer no chamado. Quem é que vai me dizer? Os pacotinhos que estão dentro da graça. Que eu tenho acesso pela fé. Então, primeira coisa, chamado. Aí, quando eu começo pela fé, entrar nesse lugar, aí eu vou compreender aquilo que eu estou vivendo. Eu vou começando a entender o meu chamado. Vamos lá. Romanos 8,31. Que diremos, pois? Perdão, queridos. É o 29, tá? 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou.
E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Aí você vê que é um pacote que está ali dentro da graça. Por quê? Porque Ele nos deu tudo de graça. Tudo de graça. Mas eu somente pela fé é que eu vou compreender essas coisas. É pela fé que eu vou compreender e poder viver essas coisas aqui na terra. Aí a gente volta mais um pouquinho lá para o versículo 28. Olha só o que diz. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, eu sei que tem um propósito para mim. E eu fui chamado para este propósito. Como é que eu vou viver? Eu tenho que compreender o meu viver. E como é que eu vou compreender isso? Olhando para cá e acreditando no que Ele está dizendo. Ele está dizendo que tudo que acontece, tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu na minha vida, na sua vida, tudo que vai acontecer ainda, todas as coisas vão cooperar para o bem. Vão cooperar para o bem dentro do propósito. Então eu não posso querer me esquivar de coisas que eu vou ter que passar, eu vou ter que viver, que estão dentro do propósito. Se Ele falou que está cooperando, então não é no decorrer que eu vou querer tomar uma decisão. Não, eu vou esperar sempre a consequência do melhor. Naquilo que eu estou vivendo, naquilo que eu estou passando. Não sei o que tu estás passando, não sei o que tu estás vivendo, mas uma coisa eu sei: tudo que estás passando, tudo que estás vivendo, está cooperando para o teu bem. Está cooperando para o teu bem, porque tu entendeu que foi chamado para um propósito. Primeiro tem um chamado, você creu e entrou no chamado. Mas esse propósito vai se estabelecer conforme Deus preparou para você. Não é conforme você quer que aconteça. É conforme Ele preparou para você viver. Por isso que muitas vezes a gente quer se esquivar, a gente quer sair, a gente quer fugir. Porque a gente, quando faz isso, você está saindo do propósito, porque você não está agindo com fé. Você não está crendo que Ele falou que está cooperando para o teu bem. Se você crê, por mais terrível que seja a situação, por mais terrível que seja, sabe, a afronta na sua vida, sabe, o dano causado, por mais terrível que seja, se você estiver no lugar do propósito, mergulhado na fé, você vai entender que aquilo está cooperando para o teu bem. Não é fácil, não é fácil. Porque é preciso ter fé, é preciso crer. Por mais difícil que seja a situação, gente, se a gente crer, a gente vai saber que aquilo ali está cooperando para o meu bem. Aleluia. E aí, a gente pega um exemplo do apóstolo Paulo, num determinado momento da trajetória dele, ele chega num lugar com seus filhos, ele ia e levantava igrejas, né? Edificava igrejas em várias regiões. Aí depois ele voltava para visitar. Aí ele voltou num lugar lá, eu não lembro agora, mas aí ele de repente está falando com os filhinhos dele, já se despedindo. Aí chega um profeta, um outro profeta lá, diz assim: olha, tem o dono desse cinto aqui. Assim diz o Senhor, esse cinto aqui, o dono desse cinto aqui vai passar por isso. Vai ser preso, vai ser açoitado, e vai. Aí os filhinhos dele disseram, não queriam deixar ele ir. Não queriam deixar ele ir para aquele lugar, que era Jerusalém. Aí disse: não façam isso. Gente,
Vocês não entenderam que eu não estou pronto somente para padecer, não. Eu estou pronto até para morrer pelo Senhor Jesus. Eu sei que isso vai cooperar para o meu bem. Está no propósito de Deus, eu não vou fugir dele. Eu não vou fugir disso. Eu não vou fugir desses açoites. Eu não vou fugir dessas afrontas. Eu não vou fugir dessas pessoas que estão me perseguindo. Não vou. Porque eu sei que vai cooperar para o meu bem. Eu vou me alegrar com isso. Porque eu sei que a graça, que é um pacote completo, me basta. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Por isso, não fuja. Não fuja da situação. Enfrente, mas não carnalmente. Enfrente com fé, na palavra. Agora eu vou enfrentar, vou dar um murro. Não, não é assim não. Enfrente. Sabe como é que se enfrenta? Bateu, não levou, dou a outra face. Bateu, levou não, dou a outra face. Pegou a minha capa, vou dar a túnica também. Me obrigou a ficar ali 2 horas, vou ficar 4. Me fez ficar esperando ali um tempão. Pensa que eu sou palhaço, não é assim? Aí não, vou ficar aqui. Deus está vendo tudo. Vou ficar aqui. Vou ficar mais tempo ainda. Vou ficar esperando. Não é fácil não, mas é possível. É possível. Tudo é possível àquele que crê. E aí, Deus te faz entrar no chamado, te fala do propósito, e Ele diz que você está predestinado para isso. Então, Ele te chamou, te predestinou, mas Ele te justificou. Aí você vai entender o seguinte, que tu não vai querer te justificar mais para ninguém, porque aquele que te justifica é o Senhor. Aleluia. Quem te justifica é o Senhor. Aí tu não vai querer mais se justificar, porque quando a gente tenta se justificar, a gente entra em confusão, a gente entra em conflito, a gente entra na justiça própria. Por isso a gente não deve querer se justificar. E eu tenho falado para vocês que é melhor reconhecer do que justificar, porque todo aquele que vive se justificando nunca muda, não reconhece, vive se justificando a vida toda e nunca muda. Nunca muda, porque sempre tem uma justificativa. Então, você é agora justificado. Não precisa mais se justificar de nada. Mas sabe quando você entende isso? Quando você, pela fé, passa a habitar no que Deus te falou e não naquilo que o homem te falou. O homem te colocar peso, o homem te colocar um jugo. Eu não estou te falando aqui para endossar pecado, não. É situações que Deus já te livrou, que você não pode mais ficar com aquele peso ali carregando, porque Jesus já carregou no teu lugar. Ele já tomou sobre ele tuas dores. E aí, não deixa ninguém mais colocar dor na sua vida. Não deixa ninguém mais te acusar de nada. Não. Porque não tenta nem querer justificar. Precisa. Precisa. 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Então você já foi justificado. Não precisa querer justificar nada para ninguém. Simplesmente creia no que Ele falou para você e cumpra o propósito. Viva no propósito. Mas não fique sem sono. Não fique perturbado.
porque alguém falou alguma coisa contra você. Não, quem me justifica é o Senhor. Eu não preciso me justificar de nada. Eu já fui justificado na cruz do Calvário. Jesus disse em João 5,24, aquele que crê na palavra, já passou da morte para a vida, não vai ser condenado. Está salvo já. Aí eu não preciso ficar querendo me justificar. Isso é você entrar no propósito. Entre no propósito. Vocês estão aqui, então? Amém. Vocês estão recebendo aí, então? Aleluia. Então não tem que ficar se justificando. Aí, cara, a gente estava louvando ainda há pouco aqui. Aí esse é o último ponto aqui. Nós fomos chamados, fomos predestinados, fomos justificados e fomos glorificados. Aleluia. E a gente estava louvando aqui, eu lembrando desse ponto de e recebeste um trono de glória. Aí ele nos fez assentar juntamente com ele. Aleluia. Glória a Deus. Foi glorificado. É muito além daquilo que a gente pensa aqui da terra. Gente, muito além. Eu não vou falar assim a palavra fuçar não, mas seja pelo menos curioso no pacote que você recebeu. Mas tem uma curiosidade de fé assim, meu Deus, eu vou buscar aqui. Eu vou buscar. Não existe um dia, vou repetir, não existe um dia que Deus não tenha algo novo nesse pacote para você receber. Não existe. Se ficar um dia, hoje não tem. O que falta é a fé. Porque quando você está abrindo ali o pacote está aqui, ó. Aí você está abrindo, aí você começa a pensar que você sabe que foi Deus que falou para você. E aí ele começa a falar coisas e vai abrindo. Meu Deus, que é isso? Meu Deus! Coisa maravilhosa. Aí você vai mais fundo. E aí você vai mais profundo. E aí vai se abrindo. E você, meu Deus! Sabe o que vai acontecendo? Vai mudando. Você vai entrando no propósito, vai mudando tua estrutura, vai mudando tua vida. Eu tenho uma palavra que eu vou falar, mas não vai ser agora, vai ser lá na frente. Um dia desse eu falei, aí quando foi domingo eu trouxe um pontinho para vocês. E a graça, ela não veio para remover o seu probleminha, não. Ela não veio para tirar o teu problema, não. Ela veio te ensinar a suportar, para que você seja aperfeiçoado no problema. Isso aqui, eu falei, tem gente que nem não entrou ainda, mas vai entrar. Eu creio. Vai entrar na mente, vai entrar no coração. Vai compreender, porque é um lugar que nem o poderoso Paulo sabia direito. Foi lá com Deus, falou com Deus, voltou e pediu para Deus resolver o problema dele do espinho. Deus disse, não vou tirar o teu espinho. E ele foi 3 vezes falar com Deus e Deus disse, não vou tirar o teu espinho não. A minha graça te basta. Aprende, a minha graça te basta. Aí caiu a ficha de Paulo. Aí Paulo, meu Deus, por que eu não entendi isso? Agora eu me alegro com perseguição, com calúnia, com tudo isso. Eu fico feliz quando estão me perseguindo, porque quando eu estou fraco é que eu estou forte. Porque o poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza. E aí vocês, meu Deus, eu não vou pedir mais para Deus remover marido, remover esposa, patrona. Eu não vou pedir mais para Deus remover esse problema, não. Eu vou agora ser aperfeiçoado nele, porque eu sei que ele está cooperando para o meu bem. É assim que funciona. Pela fé. Pela fé funciona assim. E aí, a mente,
renovada, que entra nesse lugar, que a gente vai ver em Romanos capítulo 8, fala sobre a mente de Cristo, a mente do Espírito, uma mente completamente fora do padrão daqui. Ela compreende tudo, mas ela não se submete ao padrão daqui. É uma mente que não se conforma. Então a mente renovada é a mente não conformada. É a mente, e a mente que não é conformada, ela sinaliza que está sendo transicionada. Transicionada como? Em fé. Então vou repetir isso. A mente renovada é a mente não conformada. E a mente que não está conformada sinaliza que está sendo transformada. Está sinalizando que está sendo transformada. Por quê? Porque eu não estou me conformando com isso aqui. Estão dizendo que isso aqui é verdade, mas eu... Não, mas Deus está falando para mim que não. David Robinson, ele fala no livro dele assim, quando ele se converteu, ele fazia tudo o que mandava. Para se batizar, ele se batizou várias vezes, porque aquele batismo que ele tinha feito não valia. Aí como é que é? É assim, desse jeito. Ah, então vou. Aí foi. Aí tudo que o homem falava, ele fazia. Ele se conformava. Ele se conformava com as doutrinas humanas. Mas ele estava buscando a Deus. Mas aí quando ele entrou, mergulhou no pacote, e dentro do pacote tem uma chave. A oração em línguas. Essa daí faz uma transformação assim que você nem imagina. E nem ia conseguir imaginar mesmo, porque ninguém consegue imaginar, porque aquele que fala em língua não fala a homem, mas a Deus, porque em espírito fala mistérios. Não vai compreender mesmo, para não atrapalhar o que Deus está construindo. Aí David Robinson entrou, ligou essa chave, girou essa chave nele, e aí começou a orar. Aí daqui a pouco vinha a doutrina humana para tentar prender ele de alguma forma, aí o Espírito falava dele, não. Só que ele não rebatia carnalmente, mas lá dentro o Espírito ia dizer, não, se conforme com isso aí não. Isso é regra humana, não se conforme com isso não. Aí ele foi sendo liberto. Por quê? Porque estava sendo renovado na sua mente. Pela palavra de Deus. Então a palavra foi se tornando uma verdade dentro dele e ele começou a identificar aquilo que não vinha de Deus. Então, quando você começa a identificar, você não se conforma. Você não se submete àquilo que parece ser uma verdade aqui na terra. Mas você não se submete àquilo. Porque você já está num plano superior. Você já está em outro patamar de fé. Você já está num lugar onde a tua mente está sendo renovada e ela não deixa você ficar mais aprisionado. Tu não fica mais aprisionado. Porque antes a gente vivia assim, como ovelha que não tem pastor, jogado para um lado para o outro, para um lado para o outro. Mas agora não. Depois que você entrou no pacote e começou a buscar ali, abrir os outros pacotes menores que estão lá dentro, uns maiores, outros menores, tudo dentro do propósito de Deus. Aí você passou a sentir a liberdade do Espírito na tua vida. Você foi rompendo com as cadeias que te prendiam, que limitavam a tua vida e que te deixavam ali sem poder dar um passo conforme aquilo que Deus tinha estabelecido para você. É diferente. Por quê? Porque quem testifica é o Espírito e não o homem. É o Espírito que testifica no nosso espírito.
Se essa palavra não for verdade para você, não vai testificar nada em você. Mas se for verdade, o Espírito vai te dizer aí, vai testificar dentro de você que é verdade. Não é eu não preciso fazer nada, eu só tenho que falar aquilo que Ele está mandando eu falar. É isso que Ele quer fazer com a tua vida. Amém. Tu não precisa se preocupar em convencer ninguém, porque o Espírito Santo é o ministro do convencimento. Aleluia. Tu só é ministro da palavra, levar a mensagem. Deixa que o Espírito Santo convença. Assim como Ele já te convenceu, assim como Ele está testificando em ti, Ele vai fazer. Só apresente a pessoa, só apresente o nome, só apresente o maridão, só apresente a esposa, só apresente o pai, a mãe, o filho, só apresente o patrão, o funcionário, só apresente para ele. Deixa que o Espírito vai convencer. Isso é ter uma mente renovada, é uma mente que não se conforma com as regras humanas, porque ela já tem uma doutrina santa, sã doutrina, que move a sua vida. Então, esse pacote, ele é muito amplo, porque ele é completo. Não falei nada para vocês aqui. Sabe por quê? Porque nem eu ainda consegui abrir as coisas. O que Deus está falando para você nessa noite é: tenha fé. Tenha fé. Não culpe ninguém. Está entendendo isso? Não culpe ninguém, porque a função é sua. Cada um recebe o pacote de Deus dentro do propósito que Ele já estabeleceu no chamado, que foi predestinado, que já está justificado e que já foi glorificado. E cada um vai viver os seus desafios, sabendo que esses desafios estão cooperando para o bem. Amém. E não vai se esquivar dos desafios, porque sabe que está sendo aperfeiçoado neles. Sabe que no pacote da graça não tem remover problema, sim aperfeiçoar no problema. Você recebe isso? Então, receba. E se você quiser achar que Deus merece, dê um aplauso bem forte a Ele nesta noite. Aleluia! Viva o seu pacote. Fale para a pessoa assim, que está distante de ti, do teu lado. Viva o seu pacote. Deixa que o meu eu vou viver por fé. Não se intrometa no pacote do seu irmão. A gente gosta de se intrometer no pacote dos outros, né? Quer se meter, quer resolver, né? Quer tirar problema. Ah, vou tirar o problema. Não. Quem foi que disse que você é o Deus Todo-Poderoso? Deixa a pessoa viver. Cada um vai viver aquilo que Deus estabeleceu, predestinou. Está programado para viver, para ser aperfeiçoado, para ser triunfante. Então eu sei que você que também está conectado nessa noite, recebeu a palavra, que você possa também viver o seu pacote. Não se meta no pacote do seu pai, da sua mãe, do seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa. Não interfira, mergulhe em fé naquilo que Deus já falou para você e viva o seu propósito, sabendo que Deus está agindo para o teu bem em tudo que está acontecendo na tua vida. Aleluia! Quero pedir para você que está aí, você que está aqui, que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, que é um canal novo, se inscreva. Mas eu estou pedindo assim, mandando para você. Se inscreve.
por favor, de livre e espontânea pressão, se inscreva no canal e dê o seu like lá. Sabe o que é like? Curta. Vá lá no canal, curta lá todos os vídeos. Porque o YouTube, ele tem esses negócios, se não tiver visualização, se não tiver curtida, se não tiver inscrição, eles nem ligam. Mas aí eles começam a operar mesmo quando tem. Então ajude o canal, é novo. Nós já estamos chegando a grande multidão de quase 100 pessoas. Vá lá, se inscreva. Aí passe o link para o seu amigo, seu irmão, sabe? E compartilhe também a mensagem. Por favor, compartilhe a mensagem, porque tem pessoas que precisam ouvir também. Seja um cooperador de Deus. Filhinhos, compartilhe nas suas redes. Envie no grupo, no link. Depois essa mensagem também vai estar lá no canal. Então, tenha uma excelente semana. Que o Senhor abençoe tua vida. Que Ele faça com que você abra muitos e muitos pacotes nesta semana. Tendo muitas revelações de Deus na sua vida e na sua família. Aleluia! A você que trouxe a sua semente nessa noite, você pode vir deixar aqui no altar. Amamos sua vida. Fica com Deus. Graça e paz. Aleluia! Bota no envelope, não escreve. Esse aqui é o quê? Judeu. Espera aí. Acho que tem aqui, minha filha. Bate. Tu bota o teu nome, o valor aí. O Gideão pode botar no envelopezinho desse assim, bota o nome. Aleluia! Glória! Tem escuro, minha filha. Para.